Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, glórias ao Espírito Santo de Deus. Saldo meus irmãos, minhas irmãs, crentes, católicos e livres pensadores, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, são exatamente 16 horas com mais 22 minutos. Hoje, dia 25 de novembro do ano de 2025. Hoje, terça-feira. Amanhã, quarta-feira. Eu venho chamar a tua atenção, meus amados irmãos da grande São Paulo e de todo o Brasil. Amanhã, quarta-feira, dia 25 de novembro, se Jesus de Nazaré não voltar para arrebatar a tua igreja, teremos um prosseguimento da poderosa campanha com o pastor Davi Miranda Filho. A poderosa campanha que tem o tema Deus resolve tudo. Amanhã, quarta-feira, teremos duas concentrações. A primeira concentração será na nossa sede nacional, na Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, na Grande São Paulo, das 9 horas até às 12 horas. A segunda concentração será em Santo Amaro, zona sul da Grande São Paulo, rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, na mesma rua da UPA de Santo Amaro. A segunda concentração com o pastor Davi Miranda Filho, amanhã, quarta-feira, na poderosa campanha Deus resolve tudo. Santo Amaro, zona sul da Grande São Paulo, rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro, na mesma rua da UPA de Santo Amaro, das 14 até as 16 horas. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu convido você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, em nome de Jesus Cristo, a baixar o aplicativo da nossa igreja.
no seu celular, tablet, computador, iPad, para você acompanhar o que Deus operou e o que Deus está operando para a glória do teu santo nome. Na nossa igreja pentecostal, santificação no Senhor, bênçãos, curas e milagres. Temos transmissão ao vivo, Orianda Labárias, direto do altar da nossa igreja, todas as quartas, todas as sextas e todos os domingos em 2 horários, das 9 ao meio-dia, das 14 até as 16 horas. Testemunho, louvor, oração de 3 e 3 horas em seu favor. Madrugada inteira de oração com o nosso pastor Davi Miranda Filho. Testemunho de milagres verídicos que Deus tem operado e está operando na nossa igreja pentecostal, santificação no Senhor. Abaixe no seu celular, tablet, computador o aplicativo da nossa igreja pentecostal, santificação no Senhor. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Meus amados irmãos aqui do Facebook, meus amados irmãos aqui do YouTube, que o nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe. Que o nosso Senhor Jesus Cristo te fortaleça. Que toda fúria do diabo contra a tua vida, contra a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, já caiu por terra. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, tenho uma palavra aqui para nossa meditação, a qual o Espírito Santo de Deus colocaste em meu coração. Já vamos meditar na palavra de Deus. Aleluias! Estou tentando achar aqui o hino que eu gosto de colocar como fundo nas pregações. Aleluias! Glória a Deus, glória a Jesus, glórias ao Espírito Santo. A palavra de Deus para nossa meditação, ela se encontra em livro de Atos dos Apóstolos. Uma palavra para nossa meditação. A qual tem o tema bem-aventurado aquele que sofre por amor de Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que padece, que sofre
livre por o amor do nome de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 9, tem o tema o seguinte: a conversão de Saulo no caminho para Damasco. No seu versículo 15, diz a palavra de Deus assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Versículo 16: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer. O Surianda Labaria Súria, pelo amor do meu nome, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Em outras Bíblias tem a interpretação que diz: e eu lhe mostrarei quando deve sofrer por amor do meu nome. Livro de Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 9 e do seu versículo 15 e 16. O tema tem a conversão de Saulo no caminho para Damasco. Mas antes, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, de eu dar continuidade nesta mensagem que o Espírito Santo de Deus colocaste em meu coração para glória, 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 glória de Jesus Cristo, para glória, glória de Deus, para glória, 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 glória do Espírito Santo. Eu vou ler aqui alguns versículos de Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 8, e Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58 e versículo 59. E depois eu vou ler aqui em Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 8, alguns versículos. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu meditando
lendo pela misericórdia de Deus aqui no livro de Atos dos Apóstolos, ontem à noite o Espírito Santo de Deus me fez eu sentir fortemente algo. O Espírito Santo de Deus me fez eu sentir algo fortemente. Meus amados irmãos, como eu e você estamos falhos para com Jesus Cristo. Sobre o que aconteceu com os primeiros crentes da igreja primitiva. O Espírito Santo me fez eu sentir isto fortemente. Diz a palavra aqui em livro de Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 7 e do seu versículo 58 e 59. Diz aqui: e expulsando da cidade, apedrejavam, e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Versículo 59 diz: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aqui em livro de Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 6, para entrar no seu versículo 8, tem o tema Estevão, o primeiro Martim. Eu meditando nesta passagem, eu convido a você, meu amado irmão, minha amada irmã, a meditar na Bíblia Sagrada, a meditar na Palavra de Deus. Em nome de Jesus, repreenda o sono. Em nome de Jesus, repreenda toda preguiça, todo desânimo. Na oportunidade eu trago a mensagem sobre o apedrejamento do jovem Estevão. Eu li no seu capítulo 7, no seu versículo 58, e expulsaram da cidade, apedrejavam, e as testemunhas depuseram aos pés, despuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Quando Estevão foi apedrejado, as testemunhas que
estavam ali vendo a crueldade que estavam fazendo com Estevão, a palavra está nos afirmando que eles colocaram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Estevão apedrejado. Por quê? Por sofrer, por amor do nome de Jesus Cristo, por dar testemunho do nome do Senhor Jesus Cristo para o Sinédrio, para essa autoridade de Jerusalém da época. Estevão foi apedrejado por amor do nome de Jesus Cristo. E expulsando da cidade apedrejavam, e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um homem chamado Saulo. Um homem chamado Saulo. Agora aqui em Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 8, o Evangelho em Samaria. Aí diz a palavra o seguinte: e também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 8. Eu vou ler alguns versículos, porque nesta passagem eu quero falar sobre Saulo, que foi depois chamado por Paulo, o Surialabárias, aqui em Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele. Está falando da morte de Estevão. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos e uns varões piedosos foram e enterraram Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão
Mas os que andavam dispersos ia por toda parte, anunciando a palavra. A palavra está nos revelando a crueldade de Saulo. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 8, tem o tema, como eu li, o Evangelho em Samaria. E também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição. A palavra vem nos afirmar, como os muitos conhecem, outros não conhecem. Saulo perseguiu fortemente a igreja primitiva. Perseguiu fortemente a primeira igreja de Jesus Cristo. Em Jerusalém, Paulo perseguiu fortemente os verdadeiros cristãos da igreja primitiva. Saulo perseguiam, mas a palavra de Deus aqui em livro de Atos dos Apóstolos, ela vem nos revelar que mesmo os cristãos vendo o apedrejamento do jovem Estevão, os cristãos sendo vítimas, sendo perseguidos por Saulo, eles não deixaram de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O Surianda, porque eles tinham o prazer, sim, de sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Eles tinham o prazer de sofrer pelo nome de Jesus Cristo. E por quê que eles tinham esse prazer de sofrer pelo nome de Jesus Cristo? Até o tal ponto, porque verdadeiramente eles receberam o Espírito de Deus, porque verdadeiramente eles se converteram a Jesus de verdade. E venho falar algo da parte do Espírito Santo de Deus. Todos os verdadeiros crentes, todos os verdadeiros cristãos não são bem-vindos neste mundo. Suriandalabarias térias. Eu venho falar com autoridade do nome de Jesus Cristo. Todos os verdadeiros cristãos, todos os verdadeiros crentes
não são bem-vindos neste mundo. O mundo odeia os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes. Por quê? Os verdadeiros cristãos e os verdadeiros crentes que têm o Espírito Santo de Deus, eles dão testemunho que o mundo é mau. Eles dão testemunho, eles pregam que o mundo é mau. O sistema do mundo é mau. O pecado do mundo, a vontade do mundo é mau. Perante Deus, o Todo-Poderoso, estou me referindo aos verdadeiros crentes, aos verdadeiros cristãos. Jesus Cristo, próprio Deus, o Filho de Deus, não foi bem-vindo neste mundo, porque ele veio dar testemunho que o mundo é mau. A orianda lavária súria. E Jesus, ele disse para os seus discípulos, para os seus, que o mundo ia odiar a eles, como odiou a ele. Mas eu venho falar algo da parte de Deus.
o Espírito Santo de Deus, temos o prazer, temos o gozo de anunciar a verdadeira palavra de Deus. Eu digo a verdadeira palavra de Deus para o mundo, para aqueles que estão perdidos no mundo, receber também esse Espírito, mesmo que muitos venham nos odiar, que muitos venham não, mesmo que muitos vai nos odiar, não importamos com isso, mas importamos com o gozo, com o prazer que a presença de Jesus Cristo traz para nós. Orialabárias, surialabárias, térias. Meus amados irmãos, aqui em livro de Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 8, eu vou ler aqui novamente, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, meu amado irmão, minha amada irmã, ouça a palavra de Deus, ouça a palavra do Espírito Santo de Deus. Aqui em livro de Atos dos Apóstolos, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E no seu versículo 2 em falar, e uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele um grande pranto. E no seu versículo 3 diz, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens, mulheres, os encerravam na prisão. No seu versículo 4, mas os que andavam dispersos ia por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Saulo, quando perseguia as igrejas, a palavra está nos revelando aqui no livro de Atos dos Apóstolos. A palavra está nos revelando que eu li até aqui no seu versículo 4, a palavra está nos revelando que aqueles que não eram lançados na prisão, aqueles que não eram presos, andaram disperso, foi um para um lado e um para outro lado. A palavra está nos afirmando que Saulo perseguia a igreja, a primeira igreja, a igreja
primitiva. Ele perseguia a igreja de uma tal forma que a palavra está nos afirmando que muitos homens e mulheres ele lançavam na prisão, e aqueles que não eram lançados na prisão saíam dispersos, um para o lado e outro para outro lado. Só que a palavra está nos afirmando que aqueles que saíam dispersos, eles continuavam pregando a palavra de Deus por onde ia. Apesar de Saulo perseguir a igreja de tal maneira, aqueles verdadeiros cristãos estavam dispostos a sofrer por amor de Jesus Cristo. Mesmo Saulo perseguindo a igreja de tal maneira, a qual a palavra vem nos revelar aqui em livro de Atos dos Apóstolos 8, até no seu versículo 40, Saulo perseguiu a igreja primitiva de tal maneira, repito, aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles cristãos, alguns eram lançados na prisão e algum era expulso de casa. Mas os que eram expulsos de casa, por onde eles iam, pregavam a palavra de Jesus Cristo. Vou ler aqui novamente o versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Medite depois em livro de Atos dos Apóstolos 8 até no seu versículo 40. Medite na palavra, peça para o Espírito Santo revelar em teu coração a palavra de Deus, porque somente o Espírito Santo é que revela esta palavra no teu coração, meu amado irmão, minha amada irmã. Aqui livro de Atos está revelando: Saulo participou da morte do jovem Estevão. Aqui em livro de Atos, do seu capítulo 8, eu li até no versículo 4. Saulo perseguia os cristãos de tal maneira, orianda labárias, que aqueles que não eram encerrados na prisão, tanto homem como mulher, saíam dispersos, cada um para um lado, outro por outro lado. Mas aqueles que saíam fugindo pela perseguição de Saulo, ainda, ou melhor dizendo, não deixaram de pregar a Jesus Cristo.
intimidava, nada os calava. Agora aqui em Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 9, e Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para entrar na cidade de Damasco. Paulo se dirigiu ao sumo sacerdote, à autoridade do Sinédrio, para pedir permissão para invadir a cidade de Damasco, para perseguir os cristãos da cidade de Damasco. E Saulo teve ele teve a permissão do sumo sacerdote. Saulo ele conseguiu esta permissão. Só que a palavra, no seu versículo 3, eu estou lendo porque tem muitos que não o conhecem. A palavra agora no seu versículo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 diz: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Atos dos Apóstolos, orienta Súria, Quinterépias. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, e do seu versículo 4, que eu estou lendo. E caindo em terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aleluia. E no seu versículo 5 vem dizer a palavra que Saulo já responde o seguinte: e ele disse: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti eu recalcitrar contra os arguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Aqui é Jesus respondendo para Saulo, e ele tremendo, atônito,
disse: Senhor, que queres que te faça? Aleluia! E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu ninguém. E, guiado pela mão, conduziram a Damasco. Oriandalabaresuri, ou seja, Saulo ficou cego pelo o resplendor da luz de Jesus Cristo, por esse encontro que ele jamais imaginaria ter com Jesus Cristo. E Saulo se levantou da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiado pela mão, conduziram a Damasco. E este esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. E no seu versículo 10, a palavra vem nos afirmar que havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E diz então a palavra, eu estou lendo, porque muitos conhecem essa passagem, muitos não conhecem. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondendo: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois és que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Jesus revela para um homem, para um fiel chamado Ananias, Ananias de Damasco, para Ananias ir na casa de Judas, que lá estava Saulo, orando para ter a visão novamente. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aí no seu versículo 13, e respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E eis aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. Ananias falando para Jesus. E disse-lhe, porém, o Senhor, no seu versículo 15, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel.
E no versículo 16: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe a mão, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que uma escama, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Só que o Senhor disse para Ananias: o quanto Saulo ia padecer, sofrer também, por amor do nome dele. O Senhor falou para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Saulo é um escolhido meu, Ananias. E eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer por amor do meu nome. O quanto orienta ele vai padecer por amor do meu nome. Ananias foi. Paulo foi cheio do Espírito Santo e logo batizado. Aqui em livro de Atos dos Apóstolos, agora no seu versículo 19, já tem o tema: o perseguidor é perseguido. Saulo, que antes perseguia a igreja, perseguia os cristãos, dali para frente no teu ministério, ele foi perseguido por pregar o nome de Jesus Cristo, perseguido pelo amor do nome de Jesus Cristo. E por que esta perseguição? Foi igual eu disse, porque quem recebe o Espírito Santo, o único interesse que ele tem maior na vida é o Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo recebe o maior gozo, a maior riqueza. Ele tem prazer de sofrer por amor de Jesus Cristo, de sofrer por ter o Espírito Santo. Orialabaria Súria. E por que esta perseguição? Por amor do nome de Jesus. Porque todos que verdadeiramente, eu digo verdadeiramente, recebe o Espírito Santo, pregam a verdadeira palavra de Jesus. E a palavra de Jesus
de Jesus, a palavra de Jesus Cristo pregada verdadeiramente na direção do Espírito Santo confronta o mundo, confronta as falsas religiões, confronta a corrupção, confronta o mundanismo. Agora, o homem que chamava Saulo é chamado Paulo. Dois nomes que Saulo tinha. Agora, ele chamado Paulo. Paulo, orianda Labaria Súria, em livro de Efésios, do seu capítulo 6, já podemos ver, eu posso me expressar assim, Paulo completamente transformado. É uma expressão minha, mas Saulo foi transformado logo que ele teve o encontro com Jesus Cristo no caminho para Damasco. Em livro de Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 9, do seu versículo 3, 4, 5 e 6, até no 18, onde eu estou transmitindo a palavra de Deus para a nossa meditação. Então agora Paulo, em livro de Efésios, orianda, do seu capítulo 6 e do seu versículo 19, ele roga as orações, ele pede as orações para os irmãos de Efésio, falando o seguinte: e por mim, versículo 18, eu vou ler o 18, e orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica. No versículo 19 ele diz: e ora por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele, de Jesus, livremente, como me convém falar. Como me convém falar, Surianda, como me convém falar. Efésios 6, que tem o tema, Efésios 6, versículo 10, que tem o tema as armaduras de Deus. No seu versículo 18, 19 e 20, Paulo, ele pede para os irmãos de Éfeso se revestir de toda a armadura de Deus, orar em todo o tempo,
No versículo 19, Paulo pede para os irmãos de Éfeso orar por ele. No versículo 20, ele fala para os irmãos de Éfeso: ora por mim, para que eu possa falar dele, para que eu possa falar de Jesus, como me convém falar. Falar de Jesus Cristo como convém é transmitir a palavra de Jesus Cristo e confrontar o pecado. Confrontar o pecado é expulsar os demônios, é curar os enfermos, falar de Jesus Cristo como convém. Não é poupar pecado de ninguém. Aquele que fala de Jesus Cristo como convém, não poupa nem a si mesmo, não poupa nem o seu próprio pecado. Agora, Paulo, o homem que chamava Saulo, foi chamado por Paulo. Agora Paulo, ele diz para os irmãos de Gálatas: aqueles que são de Jesus Cristo mortificarão a sua carne com as suas paixões e suas concupiscências. Bem-aventurado aquele que sofre por amor, por amor do nome de Jesus Cristo. Aquele que verdadeiramente tem um compromisso com Jesus Cristo sofre por amor do nome de Jesus, sofre em tudo. Nos dias de hoje que nós estamos vivendo, em muitas igrejas que não aceita mais a doutrina, mas aquele que é escolhido por Jesus Cristo, verdadeiramente ele sofre ossurianda por não poder pregar a Jesus como convém. Ele sofre por não poder pregar a doutrina como convém. Mas sofre por amor a Cristo, meu amado irmão. Sofre por amor a Cristo, minha amada irmã. Agora, para finalizar, em Atos dos Apóstolos, do seu capítulo, Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 21, tem o tema: Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 22, o discurso de Paulo em sua defesa.
Atos dos Apóstolos, do capítulo 22 e no versículo 30, para entrar no versículo 23, Atos dos Apóstolos 22, e no seu capítulo 30 tem o tema Paulo perante o Sinédrio. Agora Paulo encararia o Sinédrio. Agora o Sinédrio julgava Paulo por amor a Cristo. Orianda labaria súria. Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 24. Paulo perante o tribunal do governador Félix. Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 25. Paulo comparece perante Festo e apela para César. Atos dos Apóstolos, capítulo 25, para entrar no capítulo 23. Paulo perante o rei Agripa. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Paulo é mandado para a Itália e o naufrágio do navio. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 28. Paulo em Malta. Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 28. Agora no seu versículo 11, Paulo chega em Roma e fica prisioneiro em sua casa durante 2 anos. Se cumpriu na vida de Saulo de Paulo o que Jesus disse para Ananias: e eu lhe mostrarei o tanto que ele vai sofrer por amor do meu nome. Mas Paulo foi um bem-aventurado, recebeu o Espírito Santo, foi salvo, levou a palavra para todos os gentios, fundou várias igrejas. Recebe esta palavra, sofre também por amor de Jesus Cristo. Abra teu coração para receber o Espírito Santo. Sofra também por amor de Cristo Jesus. Tome cuidado com esse evangelho fraco, fácil, nos dias de hoje. Meus amados irmãos, que Deus vos abençoe. Meus amados irmãos, aqui no Facebook e do YouTube, bem-aventurado aquele que sofre por amor a Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos. Rianda, labarianda, labariaçúria. Que Deus vos abençoe, minhas amadas irmãs. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz do Senhor. A paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus.